Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Questões de Matemática. Nesse vídeo vamos resolver uma questão da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, do vestibular de 2016. Essa questão é até bem parecida com uma outra do vestibular da Albert Einstein de São Paulo, de 2017. Eu vou deixar o link aí no final desse vídeo para vocês conferirem. Vale a pena. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, um grupo de 8 alunos está sendo liderado em um passeio por 2 professores e, em determinado momento, deve se dividir em 2 subgrupos. Cada professor irá liderar um dos subgrupos e cada aluno deverá escolher um professor. A única restrição é que cada subgrupo deve ter, no mínimo, um aluno. O número de maneiras distintas dessa subdivisão ser feita é... Então, vamos lá. Ele quer saber o número de maneiras que os alunos podem se subdividir em 2 grupos, sendo que nenhum grupo pode conter todos os alunos. Então, ele já dá a dica aqui em cima. Cada aluno deverá escolher um professor. Vamos representar isso aqui embaixo. Bom, quantos professores eu tenho disponíveis? Para o aluno 1 escolher, eu tenho disponíveis 2 professores. Vamos chamar assim professor A e professor B. Ele pode ir para o grupo do professor A ou para o grupo do professor B. E o aluno 2? O aluno 2 também. Ele tem 2 professores, o A e o B, e ele pode escolher qualquer um dos 2. Então, ele tem 2 opções. E o aluno 3, idem. Ele tem também 2 opções, e o 4, e assim por diante, até o final. Cada aluno pode escolher o professor A ou o professor B, como nós chamamos aqui. Então, pelo princípio fundamental da contagem, de quantas maneiras os alunos podem se distribuir nesses 2 grupos? 2 a oitava, né? O número total de maneiras é o produtório do número de opções que eu tenho em cada etapa de opção. Então, 2 a oitava é igual a 256. Só que tem um detalhe aí que a gente não pode esquecer, né? Ele diz que tem uma restrição. Cada subgrupo deve ter, no mínimo, um aluno. Eu tenho que eliminar dessas 256 possibilidades as possibilidades onde todos os alunos ficam com o professor A ou todos os alunos ficam com o professor B. Mas só tem 2 maneiras disso acontecer, né? Ou todo mundo fica com o professor A, só tem uma maneira disso acontecer, ou todo mundo fica com o professor B, também só tem uma maneira disso acontecer. Então, eu só tenho 2 casos, 256, então, menos os 2 casos onde todo mundo fica com A ou todo mundo fica com o B. Então, a resposta final seriam 254 possibilidades. E aí é a letra D. Se você tiver alguma dificuldade em visualizar essa situação aqui, onde todo mundo fica com um professor ou todo mundo fica com o outro professor, uma maneira fácil de tirar essa sua dúvida é pensar pelo menos nos 2 primeiros passos da árvore de possibilidades. Vamos escrever aqui, o primeiro aluno, ou aluno que eu chamei ele de número 1, né? Ele tem 2 opções. Ele pode escolher o professor A ou ele pode escolher o professor B. E aí eu passo a bola para o segundo aluno. O segundo aluno, ele também pode escolher o professor A ou o professor B. E se o primeiro aluno escolheu o professor B, o segundo aluno, ele também pode escolher o A ou o B, da mesma forma que quando o primeiro aluno escolheu o professor A. E assim por diante para todos os outros alunos, né? Cada um deles pode escolher o A ou o B. Então, quando é que todo mundo vai escolher um professor só? Quando acontecer esse caminho aqui, e só esse caminho, todo mundo, um após o outro, escolhendo o professor A. Só tem uma maneira disso acontecer. E todo mundo escolhendo o professor B, a mesma coisa, né? Tem que vir aqui, todo mundo escolhendo o professor B em sequência, só tem também um caminho possível na árvore de possibilidades. Então, eu vou ter que subtrair esses 2 caminhos para poder chegar à resposta final, que é 254. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, tá legal. Agora, tem uma outra forma de resolver essa questão que eu, particularmente, não gosto muito, mas eu vou mostrar aqui para vocês e eu vou depois dizer por que eu não gosto dessa maneira. Tem gente que raciocina assim, como eu tenho 2 opções, 2 professores, o professor A e o professor B, repara que quando eu definir os alunos que vão ficar com o professor A, automaticamente eu também defino os que vão ficar com o professor B, certo? Eu só tenho 2 opções,
ou você fica com A ou você fica com B. Então, seguindo esse raciocínio, eu escolho um professor e vejo todas as possibilidades para esse professor. Então, digamos que eu escolho o professor A e eu vou dizer o seguinte, olha, de quantas maneiras eu posso ter com o professor A um único aluno? Eu tenho combinações de 8 alunos tomados um a um. E aí, quando eu defino cada uma dessas maneiras, eu já defino automaticamente todas as maneiras que eu tenho de ter 7 alunos com o professor B. Qual é a outra possibilidade? Combinação de 8, 2 a 2. São todas as maneiras que eu tenho de alocar 2 alunos ao professor A. Para cada uma dessas maneiras, eu já defini que os outros 6 alunos vão ficar com o professor B. Então, automaticamente, eu defino todas as maneiras do professor B ficar com 6 alunos. E aí eu vou seguindo esse raciocínio. Ó. Combinação de 8, 3 a 3. Combinação de 8, 4 a 4. Combinação de 8, 5 a 5. Quando chega aqui no final, a coisa vai se invertendo em relação ao início. Ó. Aqui eu defino todas as maneiras do professor A receber um grupo de 6 alunos. Então, automaticamente, eu defino todas as maneiras do professor B receber um grupo de 2 alunos. Então, isso se contrapõe com essa situação aqui. Ó. Tá vendo? As situações se invertem. Na primeira, o professor A tinha um grupo de 2 alunos e o B, todos os grupos de 6 alunos. Aqui, o professor A recebe todos os grupos possíveis de 6 alunos e o professor B, todos os grupos possíveis de 2 alunos. Então, eu estou fazendo todas as possibilidades realmente. E para terminar, eu tenho a última possibilidade, que é o professor A ficar com um grupo de 7 alunos e o B ficar com um grupo de 1 aluno. Então, se você resolver isso aí direitinho, você vai achar 8 mais 28 mais 56 mais 70 mais 56 mais 28 mais 8. E o total vai ser 254. Então, isso é uma maneira válida de resolver, mas eu não gosto. Eu vou te falar por que eu não gosto. Só funciona porque eu tenho 2 professores. Se você for olhar o outro vídeo, que eu vou deixar o link aí no final, a questão que caiu na faculdade Albert Einstein, lá ele divide as coisas, lá são tarefas que ele vai dividir por funcionários, e ele divide por 3 funcionários. Então, se fossem 3 professores aqui, o A, o B e o C, eu tivesse que distribuir os alunos por esses 3 professores, esse raciocínio aqui não ia funcionar. Para ele funcionar, ia ficar muito mais complexo, você ia perder muito tempo. Ao passo que esse raciocínio aqui vai funcionar sempre. Então, eu prefiro essa maneira de resolver. Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e a gente se vê aí na sequência de vídeos de questões de matemática. Até mais, pessoal!